Está com a palavra. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje estamos tendo uma sessão em que os temas são, sobretudo, humanísticos. A senadora Vanessa falou sobre a questão do câncer nas mulheres e o senador Paim falou vários temas, mas todos eles voltados a propiciar melhores condições de vida às pessoas, seja na questão da adoção, seja no outro problema de questão de discriminação. E eu quero abordar hoje um tema que diria que tenho até a obrigação de abordar, porque vou tratar da questão da distribuição dos médicos no Brasil. Sendo médico, portanto, e sendo um médico que exerceu a profissão num estado pequeno e que trabalhei, inclusive, indo ao interior, indo às comunidades indígenas atender todo fim de semana, praticamente, tendo sido secretário de saúde do meu estado por 2 vezes, eu, portanto, conheço bem, porque também fui presidente do Conselho Regional de Medicina, participei de várias reuniões do Conselho Federal de Medicina e procuro sempre estar atualizado com essa questão que eu considero dramática para muita gente neste país, que é a presença, a distribuição dos médicos por esse país, que é desproporcional. Por exemplo, vamos dar aqui números. No Brasil, nós temos 373.176 médicos em atividade. E a nossa população é de 190 milhões de brasileiros. Isso dá, segundo o Conselho Federal de Medicina, 2 médicos por 1.000 habitantes, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o mínimo ideal é de 1 para 1.000. Portanto, em tese, o Brasil tem mais do que o dobro exigido pela Organização Mundial de Saúde. Já no SUS, nós temos 1,11 médicos por 1.000 habitantes. Então, se fôssemos ver só esse número, iríamos dizer que o Brasil está bem atendido na questão dos médicos. É verdade que é o mínimo recomendado, mas se nós olharmos as regiões, senador Paim, nós temos no norte 1,01 por 1.000 habitantes, 1 médico, 0,01 por 1.000 habitantes. No nordeste, 1,18. No sudeste, 2,61. No sul, 2,03. Então, só daqui já se depreende que a região sul e sudeste tem uma média bem superior, quase o dobro mesmo, das regiões norte e nordeste. Então, na verdade, nós precisamos ver o que fazer, porque ninguém é obrigado a se formar e ir, por exemplo, para o interior de Roraima, para o interior do Amazonas, compulsivamente, porque isso é inconstitucional. O direito de ir e vir, de livre exercício da profissão, não permitiria a adoção dessa medida coercitiva. No entanto, eu apresentei, já há bastante tempo, logo quando comecei meu primeiro mandato, um projeto que previa, aliás, tirando de uma experiência que aconteceu na Austrália, senador Paim, que na Austrália, adotou o seguinte critério: o médico formado nas escolas públicas, ele era obrigado a ir para uma cidade ou um local do interior aonde não tivesse médico ou onde a proporção fosse inferior a 1 para 1.000. O que acontecia? O médico formado, mesmo após a residência, teria que passar 2 anos portanto, nessas regiões carentes, e depois dos 2 anos remunerados, quer dizer, 2 anos, teria um registro provisório do Conselho Regional de Medicina, e depois desses 2 anos, ele estava livre para ir para onde quisesse. Infelizmente, esse projeto não prosperou
aqui no Parlamento Brasileiro. Depois foi adotado a ideia, diria assim, foi adotada e até aprimorada pelo Ministério da Saúde na questão do Programa de Saúde da Família, em que o médico, quanto mais distante estivesse da capital federal, receberia mais, à medida que fosse mais distante o local. Isso beneficiaria, sobremodo, a Amazônia toda, que pega não só os estados do norte todos, mas também o Mato Grosso e parte do Maranhão. Essas regiões são realmente as mais carentes. Se eu fosse aqui ler por estado, vocês iriam ver a discrepância, mas estou preferindo fazer por região. Agora, a pergunta é o seguinte: por que, então, que tem município no Brasil que não tem nenhum médico ou tem um médico para 10 mil habitantes, 5 mil habitantes? Por quê? Porque realmente existem várias condicionantes. Eu quero analisar esse caso, Sandro Paim, de maneira desapaixonada. Aliás, quero fazer essa análise como do ponto de vista da medicina. Um remédio tem que ter a dose certa e adaptada a cada região. Então, não se pode pensar, por exemplo, numa solução única para esse problema, como, por exemplo, vamos importar 6 mil médicos de Cuba. Por quê? Eu não tenho lá minhas simpatias pelo regime cubano, regime de governo, mas tenho que aqui dar um testemunho, por exemplo, no meu estado, como foi importante fazermos um convênio com o governo de Cuba para levar médicos para os municípios do interior e eles revalidaram os seus diplomas. Como foi importante também para a nossa Universidade Federal de Roraima, que eu tenho a honra de ter sido autor da lei que propiciou a criação dessa universidade, nós resolvemos implantar um curso de medicina, uma ousadia, poderíamos dizer assim, tanto que foi uma batalha árdua no Conselho Nacional de Saúde, porque, por exemplo, a Federação dos Médicos achava que não tinha sentido criar um curso de medicina num estado tão pequeno quanto Roraima. E eu estava nesse período sem mandato, era do Conselho Universitário da universidade, e fui convencendo de um a um. Na primeira reunião, só a doutora Zilda Arnes, da Pastoral da Criança já falecida, foi que encampou a ideia, porque ela conhecia o problema realmente desse trabalho com as crianças na questão da saúde, e depois fui convencendo, mostrando que era possível sim, que não havia nenhum dispositivo legal dizendo que um estado tinha que ter tantos mil habitantes para ter um curso de medicina. O problema era como fazer. Aí passei a ter o apoio do representante do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que disse, inclusive, uma coisa, que ele se formou na Unicamp. Na época que ele estudou, lá ele disse assim, as vias dentro da universidade eram todas sem asfalto, sem calçamento, portanto, poeira permanente. As carteiras viviam cheias de poeira, então era um negócio problemático. E ele disse, nem por isso deixamos de ter um bom curso de medicina. E quem é que discute hoje a qualidade da Unicamp? Ao contrário, é uma das referências nacionais de bom curso de medicina. Pois bem, como foi que nós conseguimos, depois de aprovado no Conselho Nacional de Saúde, implantar o curso lá em Roraima? Fazendo um convênio com a Universidade de Matanzas, lá em Cuba, que enviaram professores das matérias básicas do curso do primeiro ano de medicina, e enviaram o quê? Doutores, ou, no mínimo, mestres, que deram as aulas de anatomia, de citologia, de histologia, que são aquelas matérias básicas do curso do primeiro ano de medicina. Então, a partir daí, até mesmo no segundo ano,
nós tivemos a presença desses médicos cubanos. Abrimos concurso depois, conseguimos que vários médicos até de outras regiões, aliás, quase todos de outra região, fizessem concurso, e hoje o nosso curso, que já formou mais ou menos umas 10 turmas de profissionais, todos eles que saíram de lá para fazer uma residência foram aprovados em boas colocações. A avaliação do curso de medicina lá de Roraima, hoje pelo MEC, é muito boa. Está entre os melhores do Brasil. Por quê? Porque tivemos a coragem de ousar. E começando aqui, quero fazer registro com médicos cubanos, professores cubanos. Então, não é um problema contra os médicos cubanos. É um problema, que eu quero dizer, é que tem que ser analisado. Que a profissão, que realmente a população precisa de mais médicos, isso é verdade. Porém, repito, é preciso discutir essa questão com bastante clareza, porque também, não quero dizer, e já dei aqui o exemplo do meu estado, como o Tocantins também teve convênios com Cuba para levar os médicos cubanos para o interior, eu quero dizer que não tenho essa opinião formada contra trazer médicos estrangeiros. Aliás, nós temos médicos brasileiros na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que todos eles foram para lá, fizeram a prova de revalidação do seu curso e estão exercendo a profissão. Então, não é possível nivelar por baixo a questão do médico que venha de qualquer lugar, seja de Cuba, da Espanha, de Portugal. Entendo que o Brasil tem que ter uma norma clara, não excludente, porque se colocar também empecilhos terríveis, aí realmente você não vai sanar. Mas por que também não há um incentivo ao médico que se forma no Brasil a ir para esses municípios que não tem médico ou tem pouco médico? Aliás, esse meu projeto falava só da obrigatoriedade do médico formado em escolas públicas de medicina fossem ficar pelo menos 2 anos em municípios onde havia carência de médicos. Mas o Ministério da Saúde, ele já disse aqui, botou em prática, pelo menos com relação ao programa de saúde da família, uma coisa muito importante, que é, quanto mais distante de Brasília o médico estiver, recebe mais. E, inclusive, também contando pontos para a prova dele de residência, se ele sair da faculdade e for para o interior. Então, é muito importante que nós tenhamos aqui um debate bem claro, busquemos um consenso, a dosagem certa para que, de fato, nós possamos ter toda a população brasileira, porque se, por um lado, se concentra no sul e sudeste a maioria dos médicos, e mesmo no norte e nordeste, que tem carência, a maioria estão nas capitais. Estão nas capitais ou nas cidades de porte médio, porque realmente não vão para municípios, às vezes, onde ou não tem um hospital, ou tem um hospital que não tem condições de ele exercer adequadamente a profissão. Então, é preciso que nós tenhamos um debate claro, procuremos sentar à mesa os representantes da categoria, o Sindicato dos Médicos, a Federação dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e outros atores envolvidos, para que a gente encontre, de fato, uma medida que, eu diria assim, não é emergencial, não pode ser tratada emergencialmente. É urgente, mas não é emergencial. Então, portanto, acho que tem que se buscar, repito, a dose certa para esse problema e de maneira que, inclusive, possa fazer estímulo para que o médico que se forma... Olha, por exemplo, eu me formei em Belém. Fui secretário de saúde a primeira vez no meu estado, liguei para os meus colegas, porque lá nós não tínhamos anestesista, não tínhamos pediatra, não tínhamos traumatologista, e consegui levar um de cada dessa especialidade. Insisti para levar outros. E o que eles diziam? Colegas que se formaram em Belém, na região norte. Diziam assim,
quanto é que paga aí? Eu digo, e quanto é que você está recebendo aí em Belém? Ele dizia, X. Eu digo, pois é, aqui pagamos 2X. E ainda o governo dá casa mobiliada para você morar. Você não vai pagar aluguel, nem nada. Porque me respondia, senador Wellington, alguns deles me responderam, não, eu prefiro ganhar metade aqui no asfalto do que ganhar o dobro no mato. Então, realmente, você vai forçar esse médico a ir trabalhar onde ele não quer ir trabalhar? Agora, tem que encontrar incentivos e realmente possam permitir que o médico que sai de uma faculdade possa ir, mesmo do norte, porque, olha, até os médicos que estão se formando em Roraima, pelo menos a maioria deles está saindo para outros estados. Vão fazer residência em São Paulo, aqui em Brasília, e terminam ficando por aqui. Não voltam para lá, alguns deles. Mas a existência do curso de medicina lá, por exemplo, já propiciou que nós tenhamos uma média muito boa em termos de médico-população. Senador Wellington, ouço Vossa Excelência com muito prazer. Senador Wellington, primeiro, antes de Vossa Excelência falar, me permita, primeiro cumprimentar meus amigos e amigas do meu querido Rio Grande. São estudantes do curso de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, nossa querida Unicinos, que muitas vezes fui recebido por eles lá. Vocês estão assistindo na tribuna o senador Mozarildo Cavalcante, líder do PTB, médico, e que está nesse momento discorrendo de um tema que o ex-governador do Piauí, líder do meu partido, Wellington Dias, vai falar numa parte, que é a questão da saúde e a falta de médicos no Brasil e a possibilidade de termos médicos do exterior aqui e também estudantes nossos no exterior que possam aqui ter a sua atividade como médico. Está aqui no plenário alguém que vocês gostam muito, tenho certeza, né, senador Pedro Simon. O senador Pedro Simon vai ser o próximo orador. Estou dizendo a gauchada que está na plenária, e permito que eu fale assim, a gauchada aqui, gaúchas e gaúchos de todas as querências, que o senhor vai ser o próximo orador a falar em seguida aqui no plenário do nosso Senado. Enfim, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Quero também cumprimentá-los, que são estudantes de Direito, e a nossa Constituição diz que é dever do Estado e direito do cidadão o acesso à saúde. Portanto, o governo brasileiro está descumprindo isso há muito tempo ao não botar em prática esse dispositivo constitucional. Portanto, o importante é que a gente consiga motivar os médicos brasileiros, primeiramente, a irem para o interior e até para as periferias das capitais, mas também sem excluir a hipótese de trazer médicos de outros países que possam, digamos assim, de fato, ter todo o município, por mais longínquo e mais pequeno que seja, possa ter um médico para atender a população. Senador Wellington, com muito prazer. Com muito prazer. Eu também quero saudar aqui também todos os visitantes do Rio Grande do Sul, dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui, e saibam do orgulho que também temos aqui da representação gaúcha aqui nessa casa, com o senador Paulo Paim, que é um orgulho, não é, do povo brasileiro, do nosso partido, o senador Pedro Simon, que é uma legenda viva, tá certo? É um homem que todo o Brasil admira, a senadora Ana Amélia, que não está aqui também, mas que temos também a mesma admiração. Então, bem-vindos. Mas, senador Mozarildo, veja, eu acho importante esse debate, e hoje, para que todos saibam aqui também, é uma sessão apenas de debate, não é deliberativa, por isso que normalmente fica mais esvaziada. Para lhe dizer, veja, primeiro, a atitude tomada pela presidenta da República. Eu tive esses dias a oportunidade de dialogar com ela. Ela tem consciência, não é, que na percepção do povo é um dos problemas mais graves e é real. Tem problema na visão, não é, que ela tem, e ela como presidenta tem bem mais informação e bem mais dados, não é, do que qualquer um de nós individualmente, e é por isso que é importante o depoimento de Vossa Excelência, pela experiência como médico, pela experiência de estar nas entranhas do Brasil, desde as tribos indígenas até cidades maiores, como Belém e agora no estado que Vossa Excelência representa. Roraima, eu quero aqui que Vossa Excelência saiba que
as medidas que a presidente está tomando, ela vai em várias direções, porque ela quer resolver problemas, vamos dizer assim, como ela sempre diz assim, eu estou disposta a colocar recursos, mas eu quero que o recurso vá exatamente para onde está precisando, exatamente para onde o povo percebe que tem um problema. Então, o povo percebe que é o problema do médico. O que é que ela está fazendo? Descentralizando formação. O meu estado, por exemplo, o Piauí só tinha Parnaíba. Aliás, só tinha Teresina, melhor dizendo. Ampliou Teresina, tem agora ensino superior, tanto pela federal como uma faculdade em Parnaíba, que deve estar fazendo o primeiro vestibular agora, e a outra no início do próximo ano. E vai ter na região de Picos, no sul, Picos do Piauí. Então, a ideia é descentralizar em cada estado essa formação. Junto com isso, residência médica. Ou seja, nós estamos precisando de especialista, de pediatra. Ontem eu vi num debate aqui algo que eu mesmo não tinha atentado. O pediatra, por exemplo, por que falta? Porque o pediatra é uma profissão que muitas vezes é a consulta, é o retorno, e as tabelas do SUS, aí eu devo dizer aqui, é uma vergonha o que paga por consulta, para dar um exemplo, e por essa razão o pediatra termina indo para outros caminhos. Então, há a necessidade de resolver situações como essa. Do outro lado, abrir com prioridade para o médico brasileiro. Abrir com prioridade para o médico brasileiro, em dois caminhos. De um lado, permitindo as condições, inclusive de apoio financeiro durante o estudo, com uma contrapartida após a formação, onde o Brasil precisa. Segundo, nas vagas ofertadas, primeiro o brasileiro, brasileiros e brasileiras. Tem vaga de médico, 5 mil médicos no Brasil. Primeiro os brasileiros, não preencheram essas vagas, ficaram municípios descobertos, aí é que vem a necessidade, e nós não podemos ter preconceito contra isso. Ora, se tem uma cidade brasileira, e o meu estado, senador, tem algo em torno de, são 224 municípios, nós temos 120 municípios que ainda não têm um médico residente. Então, municípios que têm 10 mil habitantes e tem um médico, tem 2, então há necessidade real de dar soluções a problemas concretos como esse. Agora, o médico estrangeiro que vier, ele vem direcionado, como diz aqui outro dia o senador Eduardo Braga, para receber um CRM para aquele município. Ele não vai poder ser colocado para trabalhar no município de Morro Cabeça no Tempo, no Piauí, que está precisando, e pegar, após o contrato, querer ir lá para Teresina, na capital, onde até que é bem servida de profissionais. E ampliar nas especialidades, que o problema maior é na área da média complexidade, especialmente. É nessa parte aí que nós vamos precisar cuidar. Então, eu quero aqui louvar Vossa Excelência com essa fala lúcida, e é importante pela sua experiência, e nós temos que preservar aqui, primeiro, médicos e médicas brasileiros, tá certo? Do outro lado, não deixar de ter a coragem, nos somarmos a essa coragem da presidente. Há necessidade de contratar, inclusive, complementando com o médico de outros países, sim. E aí, para dizer aqui, para tirar da frente uma mentira que muitas vezes se espalha, não se tratam só de médicos cubanos, mas é preciso não ter o preconceito também contra os médicos cubanos. Espanhóis, chilenos, argentinos, enfim, de qualquer lugar, de preferência de língua portuguesa e espanhola, porque é mais fácil, não é, de lidar o dia a dia com o nosso povo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e me somar aqui na defesa que faz. Muito obrigado. Antes de responder à parte de Vossa Excelência, eu quero registrar que se encontra na tribuna de honra o ex-deputado e ex-vice-governador do meu estado de Roraima, Salomão Cruz, que honra muito a nós nessa sessão. Mas, senador Wellington, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu falei no início do meu pronunciamento, dei o exemplo de Roraima, tanto em trazer médicos para o governo e serem distribuídos no interior. Por sinal, um deles, já naturalizado brasileiro, hoje é prefeito de um município. Senador Mozarino, me desculpe, mas se o senador Simão não olhar para lá e não abandonar, eles não vão embora. Agora sim.
Então, como eu estava dizendo, Roraima tem essa experiência, tanto na questão do médico que ia para o interior, quanto do professor que colaborou com a instalação do nosso curso de medicina e até em outros cursos da faculdade, de outros cursos de outra área. Mas, na verdade, realmente, como disse Vossa Excelência, alguns problemas entravam essa questão do exercício da medicina, que motive o jovem médico a ir para o interior. Primeiro, realmente a inexistência ou a existência de hospitais mal equipados. E, às vezes, como disse Vossa Excelência, num município que tem 10 mil habitantes, tem 1 ou 2 médicos. Então, esse médico tem que ser o faz-tudo. E aí, nesse faz-tudo, ele vai precisar, às vezes, fazer uma cirurgia e ele não tem nem sequer um colega para ajudá-lo na cirurgia. Não tem anestesista. Então, é preciso que a gente realmente estude Temos um diagnóstico. O que está faltando fazer? É a terapêutica, o tratamento adequado. É isso que eu estou defendendo. Portanto, com relação a essa questão de dizer, porque vai contratar 6 mil médicos cubanos, eu não tenho nenhum preconceito contra os médicos cubanos. Pelo contrário, conheço lá no meu estado vários deles muito competentes em várias áreas complexas, por sinal. Mas também, disse Vossa Excelência, um ponto fundamental, a tabela do SUS. É aviltante, assim como dos planos de saúde. Então, é muito incompreensível que alguém, por exemplo, faça uma cesariana, um parto cesariano, e receba alguma coisa em torno de R$300 por uma cesariana, ou, vamos dizer, o parto normal é mais caro, 350 por um parto normal. Muitas vezes, para trocar o pneu de um carro, estão cobrando isso. Pois é. Então, eu sempre digo que está aviltada ou ultrapassada essa tabela, tem que ser corrigida. Como tem que haver uma fiscalização maior na questão dos planos de saúde, na questão do atendimento, de modo geral. Mas também há um problema, senador Wellington, muito sério na área de saúde, que eu consideraria, eu até apresentei um projeto dobrando a pena para casos de corrupção na saúde e na educação. E o senador Paulo Davim foi mais longe, apresentou um outro projeto considerando crime hediondo a corrupção na área de saúde. Porque alguém que rouba na área de saúde, ele está roubando o quê? Muitas vezes a vida de uma pessoa. Muitas vezes roubando o quê? A saúde daquela pessoa. E é estarrecedor. Dados da Controladoria Geral da União, a CGU, se não me engano, publicado no ano passado, nos últimos 4 anos, foram desviados só da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que inclusive tem sob sua responsabilidade o atendimento à saúde da população indígena. Foram desviados, por corrupção, 500 milhões de reais. Então, isso aí é inaceitável. Isso acontece na maioria dos hospitais públicos. No meu estado, que é pequenininho lá, há uma operação recente da Polícia Federal, constatou um mecanismo de corrupção na compra de remédios e acessórios hospitalares. O que acontecia? Um grupo de empresários, lógico, mancomunados com os funcionários de hospitais, faziam sempre assim. Pediam 1, 2, 3 remédios em caráter de emergência, porque estava faltando na rede ou estavam extinguindo o estoque. Olha o que fazia, senador Paim. Contactavam com empresas de distribuidores de outros estados, compravam medicamentos com prazo de 1, 2 meses para vencer, portanto, compravam lá embaixo, pela metade do preço, digamos, normal até, e chegava o remédio lá, já expirando, 1 mês, 2 meses depois, tudo era descartado e, de novo, outra compra dispensando licitação porque era emergência. Então, nessa brincadeira, só o que foi possível detectar foram 30 milhões de reais.
Então, assim, quer dizer, se a saúde já tem um problema sério, que é do financiamento adequado do setor de saúde. Eu até aqui defendi, votei a favor da regulamentação da PEC 29, que estabelece um percentual para que o governo federal gaste com a saúde, porque hoje tem estipulado quanto é que o município tem que gastar, que é 15%, o Estado 12%, e o governo federal não tem estipulado nada. Então, não é possível, quer dizer, que o governo que cuida do Brasil todo não tenha uma obrigação formal de ter um percentual para investir em algo que, depois da vida, é o mais importante, é a saúde, porque é ela que garante a vida da pessoa, a qualidade de vida, ou até mesmo, não cuidando da saúde, a pessoa perde a vida. Então, é muito fundamental, e eu vou provocar isso na Comissão de Assuntos Sociais, da qual sou membro, e é onde se tratam esses assuntos, para que nós possamos fazer uma audiência com as instituições médicas, com instituições populares também, de forma que a gente possa ter uma discussão, junto com representantes do Ministério da Saúde, para chegar de maneira rápida a um tratamento adequado para essa questão. O que eu me preocupo, e você disse muito bem, não é questão de nacionalismo burro, não, mas evidentemente tem que dar prioridade para os médicos brasileiros, tem que dar incentivo para os médicos brasileiros irem para regiões carentes desses profissionais. E, constatando que não há, eu não vejo outra solução, como foi feito no meu estado, senão trazer médicos de outro lugar. Municípios do meu estado, e são apenas, tirando a capital, são apenas 14, a maioria deles não tinha médico. Então, é preciso realmente que a gente enfrente esse problema e não pode deixar, digamos, a coisa passando, porque senão, realmente, a população é que paga o pato, o doente é que paga o pato. A gente vê aí reportagens, pessoas que estão há não sei quantos dias para tentar marcar uma consulta e não consegue, ou quando conseguem, o médico não está porque adoeceu, ou enfim, faltou o serviço. E se for um caso de cirurgia, é outro drama para marcar a cirurgia, ao ponto de que um projeto nosso, aliás, até já foi sancionado pela presidente Dilma, estabelece um prazo, por exemplo, para uma doença. Os portadores de câncer, quando tem o diagnóstico, o SUS tem que atender em, no máximo, 60 dias. Ora, vejam bem, quando a pessoa tem diagnóstico de câncer, nem sempre é no início. E quanto tempo ele leva para ter esse diagnóstico no SUS, no serviço público? E aí, quando ele tem o diagnóstico, o tratamento, às vezes, demora, nós botamos aí 60 dias, que já é um prazo prolongado para quem tem câncer, sabendo que tem câncer, esperar 2 meses para poder ter o tratamento adequado. É preciso, sim, fazer uma reforma sanitária neste país, uma reforma da saúde pública no país. Eu confio que o ministro Padilha, que é um homem que não só é médico, mas como é político, conhece, portanto, o Brasil, e é da região norte também, é um homem que possa, de fato, mudar essa realidade. Repito, não é só a região norte que tem problemas. Todas as regiões têm, até São Paulo tem. Tem municípios em São Paulo, eu tenho notícia que não tem médico também. Como a periferia da capital também tem carência. Mas mesmo na capital, mesmo na cidade de São Paulo, alguns serviços públicos são uma pena. Fora, para usar aqui as palavras, algumas maracutaias que são feitas para que, de alguma forma, não exista um médico presente para atender as pessoas. Eu lamento muito isso e quero dizer que, realmente, senador Wellington, nós temos que agir rapidamente, porque a saúde pública, a saúde mesmo a saúde de plano de saúde no Brasil, ela já está na UTI. Então, nós temos que urgentemente tratá-la e corrigir isso que é, como disse aqui, um dever constitucional do governo. Está na Constituição. Constituição que eu tive a honra de, como constituinte, participar da sua elaboração,
que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Portanto, até diria que os governos brasileiros todos têm agido de maneira inconstitucional nessa questão. Muito obrigado.